Fala pessoal, aqui é o Yuri, psicólogo e militar, e tento através desses vídeos aqui ajudar vocês aí, principalmente devido à minha experiência como psicólogo, né, o atendimento clínico aí. A gente já estava algum tempo sem fazer uns vídeos, sem gravar essas aulas aqui, né, do AF, Afiando o Fio. Essa é a quinta, né, dessa série aí. E hoje eu vou falar sobre um ponto aí que eu tenho percebido muito, principalmente nas perguntas, né, que vocês mandam. Já tem um tempo que eu não abro caixinha de pergunta e abri alguns dias atrás, uns 2 dias atrás, e aí isso aí voltou, né, e eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, né. O tema de hoje, a maturidade emocional que ninguém quer desenvolver. Essa aula aqui vai ter o objetivo de te ensinar a desenvolver isso, te dar direcionamentos práticos do que você deve fazer. Então preste bastante atenção, porque esse é um dos grandes problemas que a gente consegue perceber que a maioria de vocês tem, e o pior de tudo, ele é o estopim para vários outros problemas, para problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas na família, enfim. Por quê? Porque você não tem maturidade, você não consegue desenvolver isso daí. Você já provou a pensar que a maioria das inimizades, das confusão, dos inimigos que você possa ter, começou simplesmente pela sua falta de maturidade emocional, que você não entendeu, que aquela outra pessoa era imatura a ponto de você ter, ter que ter a consciência de que você não poderia se igualar a ela, ou seja, ser imaturo igual. Né? E que quando isso acontece, gera-se as discussão, as brigas, enfim. Mas vamos lá. Aqui eu separei em oito tópicos assim para abarcar mesmo de maneira total, desde você entender como que começa, os problemas e como desenvolver essa maturidade, né? Então, partindo do princípio, né? Por que é difícil? Por que é difícil você desenvolver essa maturidade? Primeiro, tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que tem uma relevância e que é importante para a vida de alguém, é difícil de se conquistar. Tudo que tem valor é difícil. E é justamente isso que faz aquilo ter valor. Porque é difícil. Aquilo que é fácil, qualquer um faz. E se qualquer um faz, não tem valor. Né? Então, primeiro, por que é difícil? Abandonar. Primeiro ponto. Abandonar os vícios emocionais. É, o que é importante a gente falar aqui? O que são vícios emocionais? Vícios emocionais parte do princípio daquilo que você tem o costume de fazer em situações que você não está tão bem no controle, que você está passando e você não sabe o que fazer, ou que alguém te coloca nessa situação e aí você não sabe resolver aquele problema. E aí você parte para os seus vícios emocionais. Por exemplo, o primeiro vício emocional comum que a gente pode falar, o hábito de jogar a culpa em outra pessoa ou outra situação. A culpa nunca é sua. Ah, me colocaram aqui, não me deram as ferramentas que eu precisava, e aí eu não consegui fazer. A culpa não é minha. É porque eu não tinha mais o que fazer. Você não assume a responsabilidade, né? Em outras palavras, isso aí é a irresponsabilidade. É o fato de você tentar colocar nos outros, nas outras coisas, a sua falta de competência, né? Então, os vícios emocionais, outro vício emocional, né, que a gente percebe muito, é muito comum em mulher esse tipo de vício. O vício de tentar se colocar de vítima, né, em situação de vítima, diante das situações que você não controla. Sei lá, um exemplo, você está no trabalho e o seu chefe chamou a atenção de alguma coisa que você não tenha feito, que, enfim, não saiu da maneira como deveria sair. Quando isso acontece, quando seu chefe chega ali, chama atenção e tal, você parte para aquele comportamento de que você não estava bem, que as coisas não estavam funcionando,
que você não recebeu ajuda, que o ambiente não era favorável. E aí começa a falar toda aquela ladainha. Só que entenda uma coisa, enquanto você não assumir a responsabilidade por aquilo que você faz, mais você vai sofrer por aquilo que você não conseguiu fazer. Consegue compreender? Enquanto você não assumir, não tomar as rédeas das suas ações, você vai continuar sendo vítima das próprias ações, sendo o refém das suas próprias vontades. Porque a nossa vontade ela está intimamente ligada com aquilo que eu quero. E é aqui que está o problema. Geralmente aquilo que eu quero está muito longe daquilo que eu preciso. Porque o que eu quero está ligado com o que a gente chama de apetite irracível, né? Que é aquilo que a gente só sente. Eu sinto que é isso. Aí a gente tem aqueles exemplos das pessoas que falam assim, ah, fulano, vocês sempre me vêm falando isso, né? Ah, fulano, segue o seu coração, faz o que você está sentindo, e aquela visão mais romântica da vida. Simplesmente fazer o que está sentindo, o que gosta. E esse é o problema, né? Criança faz o que gosta, adulto faz o que é preciso, resolve o problema, enfim, toma as rédeas da situação. Então aqui, o primeiro ponto que a gente começa a observar, né? Segundo, conforto e desculpas. Um está ligado no outro. Por que é difícil desenvolver essa maturidade? Né? Essa maturidade emocional. A gente tem um comportamento de não querer sair daquilo que eu conheço, daquilo que é confortável a mim, daquilo que eu domino. E esse é um dos grandes problemas, porque aquilo que eu domino, beleza, no início, quando você está desenvolvendo esse domínio, desenvolvendo essa habilidade, é interessante, porque você está aprendendo algo novo, mas a partir do momento que você domina, aquilo se transforma em algo cômodo. E esse comodismo, ele não te impele, te faz a buscar algo melhor, algo maior, algo que faça você se desenvolver. Então o que acontece? Quando eu saio da minha zona de conforto, eu começo a dar desculpas. Porque esse conforto, ele é um princípio da minha falta de coragem. Ah, eu não tomar atitude? Ah, mas pra quê? Tá tranquilo aqui, tá confortável. Resolve do jeito que eu tô vivendo aqui, eu não preciso fazer mais. Percebe? Tudo o que eu faço para eu manter o conforto, o que eu preciso fazer? Dar a desculpas. Então esse é um processo que se retroalimenta, conforto e desculpas. Né? Aí fica difícil de você desenvolver isso daqui, o seu lado emocional. Porque para desenvolver, a gente vai falar mais à frente. Você precisa se frustrar, você precisa passar por situações que você não controla. Porque se você não fizer isso, não passar por essas situações, você vai ficar na zona de conforto, dando desculpa para se manter nela, e quando se surgir situações novas, você vai fazer o quê? Novamente. Com os vícios aqui, né? Os vícios emocionais. Você começa a dar as desculpas. Você começa a se justificar, ah, mas não deu certo, por isso e por aquilo, e no final continua na mesma, né? E aí, continuando, um segundo ponto, reações comuns. Geralmente uma pessoa emocionalmente. Presta atenção, isso aqui é um manual para você desenvolver a sua maturidade. Primeiro a gente entende o que é, os problemas e tudo, depois a gente vai colocando na prática. E isso, se você fizer, eu te garanto que você consegue desenvolver isso tranquilamente. E aí, do segundo ponto, a gente começa a ver as reações comuns das pessoas imaturas, né? Emocionalmente. Primeiro, impulsividade. Uma pessoa imatura, ela faz. Lembra que eu falei da questão irracível, daquilo que fazer, aquilo que sente, aquilo que está pensando, aquilo que acha que o universo, aquelas idiotices? Isso aqui é impulsividade. Aí eu sinto que eu devo abrir mão do meu trabalho e viver de vídeo. Ok, presta atenção. Fazer isso pode ser um objetivo? Pode, sem problema nenhum. A questão é você fazer isso de maneira totalmente irresponsável. Simplesmente que acordou um dia, eu senti que é isso e pronto. Sendo que você tem uma família para sustentar, pessoas que dependem de você. Consegue entender? Não estou dizendo para você não seguir alguns objetivos que você tem na sua vida. A questão aqui não é essa. A questão é você não tomar atitudes isoladas de maneira impulsiva
que coloque outras pessoas em risco. Outras pessoas que às vezes podem depender de você. Ah, não, mas ninguém depende de mim. Mas você depende de você. Você também é uma pessoa e você depende daquilo que você decide. E aí você toma uma atitude isolada, impulsiva, as coisas não dão certo, você começa a viver de maneira frustrada. Ah, na minha vida nada dá certo, nada funciona. E aí começa a entrar numa espiral aí que é só descendente, só vai caindo, só vai caindo. Aí começa síndrome do pânico, ansiedade, depressão, e tudo começa a se desenvolver negativamente. Então, tome cuidado com isso. Então, a primeira reação, né? Impulsividade da pessoa imatura. Segunda, carência. Ela precisa de atenção, ela precisa ser vista, ela precisa ser validada. Alguém precisa ajudar. Não, continua, tá funcionando, é isso aí mesmo. Não importa o que está acontecendo, siga a sua vida, siga os seus sonhos. Isso é a maior idiotice que você pode escutar. Pessoas que se importam com você, quando você estiver fazendo merda, vai olhar dentro dos seus olhos e vai falar: olha, você tá cagando pau, você tá fazendo merda. Você vai se lascar se você continuar dessa maneira. Então você precisa entender que essa carência, a necessidade de atenção, geralmente é onde se inicia a sua destruição. A destruição da sua personalidade, do seu comportamento, da pessoa que você é. Né? Essa necessidade de validação. E um dos outros pontos, né, que culminando, a gente chega na dramatização. A pessoa começa a viver um drama, a sua vida, um drama mesmo, né? Como se fosse um gênero de um filme. Né? O filme de drama é o quê? É uma situação complicada que os personagens passam ali. Geralmente é uma situação de tristeza, de dor, de superar limites, de passar por dificuldades, mas que geralmente não acaba bem. Não acaba bem. O drama ele é sofrível, né? Tem momentos ali, né, de respiro, mas geralmente o drama ele é sofrível, é um sofrimento. Então, a impulsividade e a carência gera uma dramatização da sua vida. Na vida real, a gente tá falando isso aí no cinema, né? Na vida real, isso aí se desenvolve, que é uma depressão, né? Um comportamento reprimido, onde você não se sente capaz. E aí a psicopatologia começa a se desenhar, né? Outro ponto, transforma incômodo em tragédia. Aqui é que está o ponto, né? Uma das principais características de uma pessoa imatura emocionalmente, ela transforma, é como aquele ditado, né? Tempestade em copo d'água. Uma coisa simples se transforma numa coisa gigantesca, monstruosa. Eu vejo assim, por exemplo, meu filho, 2 anos. Às vezes ele tá meio choroso e tal, e aí a gente fala, sei lá, vamos tomar banho, ou vamos trocar fralda, vamos trocar roupa. Aquele chorinho dele, que estava ali só manhoso, ele começa a escalar aquilo, chorar muito alto e gritar de forma que as pessoas passam na rua acham que a gente tá matando a criança. Uma coisa assim se transforma num drama gigantesco. Só que, veja bem, a gente tá falando de uma criança de 2 anos, que é uma reação comum para uma criança de 2 anos. Aqui a gente está falando do adulto. Percebe? O comportamento ele se repete. Né? Daí a gente começa a classificar como a infantilidade. Né? A infantilidade nada mais é do que uma pessoa adulta retroceder os seus comportamentos a de uma criança. Então, isso aqui é onde a gente começa a perceber que a coisa está um pouco mais agravada. Todo probleminha se transforma num problemão. Ah, um relacionamento não deu certo. Ai, meu Deus, eu tenho o dedo podre, nunca funciona comigo, nada dá certo, parece que eu só escolho a pessoa errada, não, eu nunca vou ter alguém. Percebeu? Um problema simples, que é, sei lá, um relacionamento não deu certo, isso é comum, se transforma numa grande tragédia, né? Da vida da pessoa. Mas continuando, terceiro ponto, responsabilidade emocional. Aqui a gente já começa a evoluir, né? Você é responsável pelo que faz com o que sente. Ó, presta atenção aqui. Esse ponto aqui, você é responsável pelo que faz com o que sente. Tem uma frase na psicologia que eu lembro quando estava na faculdade, né? Não lembro mais quem era o autor dessa frase, mas ele fala assim:
Se eu não me engano, não sei se é o Carl Rogers, né? Carl Rogers é um psicólogo aí, um teórico da psicologia. Se eu não me engano, é ele que fala bem assim: você não é aquilo que fazem com você, mas aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. Ou seja, se alguém me tratou mal, se aquilo me frustrou, se alguém me humilhou, se alguém, sei lá, fez alguma coisa comigo, beleza, isso é uma merda. Só que o que me define não é aquilo que a pessoa fez comigo, não foi o fato dela me tratar mal, mas o significado que eu dei para aquilo, para como ela me tratou, como aquilo me fez me sentir. E aquilo eu vou retroalimentando. Não, fulano falou que eu sou idiota, que eu sou ignorante, que eu sou burro, e parece que eu sou mesmo. Olha, parece que todo mundo me trata assim, e aquilo vai crescendo. Novamente a gente volta aqui na tragédia. Um problema se transforma na tragédia. Só que entenda uma coisa, a pessoa, a maturidade está intimamente ligado com a responsabilidade. Não tem como uma pessoa ser madura e não ser responsável. Não existe o imaturo responsável. E também, da mesma forma, que não existe o maduro irresponsável. Isso não existe. Uma coisa depende da outra para coexistir. Uma forma a outra, uma pavimenta a estrada para que a outra suja, né? Então o que acontece? Você é responsável, responsável. Você é responsável pelo que faz com o que sente. Os seus sentimentos são responsabilidade sua, só que a gente vive num mundo hoje que é muito fácil, muito cômodo colocar a responsabilidade daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço nas outras pessoas. E aí é que está o problema. Porque você nunca aprende que você precisa lidar com aquilo que sente. Por quê? Porque é sempre mais fácil eu apontar o dedo para outra pessoa e falar, ó, a culpa é sua, a culpa não é minha. Você me fez sentir assim. Olha, eu tô querendo tirar a minha vida, a culpa é sua. Por isso que na psicologia a gente diz assim, né? Eu digo a gente, alguns teóricos, enfim, que o suicida, o potencial suicida, e aquele que chega a cometer, ele é o ser mais egoísta que existe na face da Terra. Porque ele chega ao extremo de tirar a própria vida para tentar atingir a outra pessoa. Consegue pensar nisso? Então, aqui a gente entende um pouco, né? Vocês entenderam como que é importante você desenvolver essa maturidade emocional, né? Eu tô olhando aqui para ver se o microfone desligou, né? Eu não sei, aí perde tudo o conteúdo. Mas continuando. Terceirizar a culpa é um ato comum, né? A culpa é de todos, menos sua. E a gente está falando sobre responsabilidade, né? Esse tópico aqui é sobre responsabilidade. Então, a pessoa imatura, ela tem esse hábito que foi o que eu acabei de falar. Continuando, suportar a frustração. Aqui a gente vai evoluindo. A pessoa que começa a buscar, e aqui eu quero que você já comece a ver essa aula aqui, esse vídeo, de maneira a partir de agora, a partir desse ponto, o que você precisa fazer para começar a desenvolver essa maturidade emocional. Suportar frustrações, aguentar os nãos. Entenda uma coisa, a maior parte da vida a gente vai escutar nãos. E isso é maravilhoso, porque sem frustração não existe construção. Não existe construção de personalidade, não existe construção de caráter, não existe construção de honra, de comportamento. Sem frustração não existe construção, né? Aguentar os nãos, entender que nem sempre vai ser da maneira como você quer, nem sempre vai ser da maneira como você imagina, e que as pessoas não vão dar aquilo que você, antes de falar com elas, pensava, não, vou falar aqui com fulano, mas eu sei que é certo. Aí chega lá, a pessoa fala não, você começa a odiar aquela pessoa. Porque não se trata daquilo que você quer. A nossa vida, principalmente depois que a gente vai se desenvolvendo, vai ficando mais adulto, a gente acha que quanto mais velho a gente fica, mais independência, mais controle da nossa vida a gente tem. Só que na vida real não é assim. Quanto mais velho você vai ficando, quanto mais responsabilidades você tem, mais preso
as situações da vida, você fica. Menos livre você fica. E maturidade é saber lidar com essa falta de liberdade. Preso à própria vida, preso às responsabilidades. Quando eu falo preso, parece que eu estou falando de uma coisa ruim. Mas não. Uma pessoa responsável, ela não faz tudo o que quer. Ela faz aquilo que precisa, ela cumpre com as responsabilidades que tem. E isso, de certa forma, te prende. Você precisa saber lidar com isso. Né? Então, aguentar os nãos vai gerar frustrações, mas essas frustrações vão construir quem você é. E aí a gente vai para o tópico 5, né? Já está no meio da aula aqui, já do meio para o fim. A gente vai evoluindo, beleza, você já entendeu, frustração e tal. Aí eu vou evoluindo aqui para o autocontrole, né? Pensar antes de agir. Isso é igual a força. Pensar antes de agir. Pode parecer meio óbvio, mas aquele que é imaturo, lembra que eu falei aqui da impulsividade? Isso aqui é o contrário. Aqui a gente estava ainda na parte de falar dos problemas, entender como uma pessoa imatura pensa, o que ela faz. Aqui a gente já está evoluindo, como ela vai conquistando. Né? O contrário do que estava lá em cima. Pensar antes de agir. Isso é igual à força. O forte é aquele que consegue controlar os seus impulsos. Pensar antes de agir é controlar os impulsos, é controlar a sua impulsividade. Então o forte, ele controla isso. Isso é força. É que nem aquela coisa de você fazer as coisas quando você não gosta, mas pelo compromisso fazer. Você vai desenvolver força, você vai desenvolver autocontrole. Você vai começar a compreender que para estar no controle da sua própria vida, você precisa fazer coisas que às vezes você não quer fazer. Por exemplo, o negócio lá de... Já parou para pesquisar, já tirou um tempo para pesquisar por que, sei lá, tomar banho gelado e, sei lá, acordar de madrugada? Tem algumas evidências científicas de benefícios disso, mas são poucos. O principal objetivo é psicológico, é comportamental, é de criar habitualidade, criar hábito. Acordar é desconfortável. Você acordar, tomar banho numa água fria, é desconfortável. Mas quando você consegue fazer isso, mesmo não querendo, você começa a meio que dobrar a sua própria vontade. Você começa a controlar aquilo que sente. Tipo assim, eu não quero fazer. Não interessa, eu não tô te perguntando o que você quer fazer. Eu vou fazer. Isso você falando para você, eu vou fazer e acabou. E é isso. Né? É 10 segundos de coragem. Você colocou o pé para frente, é que nem o Major Kadar fala, né? É 10 segundos de coragem. Não precisa ser corajoso, é só 10 segundos. Colocou o pé pra frente, entrou debaixo do banheiro, acabou, tomou banho, já acabou. Sofrimento, são segundos de sofrimento. Só que a glória que você vai conseguindo construir com esses segundos de sofrimento, essa é eterna. Continuando, né? A emoção sem freio destrói tudo. A emoção que não tem freio, ou seja, aquilo que você não controla. Em outras palavras, é isso daqui. O que você não controla, o que você sente e não consegue controlar, destrói tudo à sua volta. Destrói tudo, tudo, tudo. Quem nunca conheceu uma pessoa que montou um negócio? Não, estou sentindo que vai dar certo. Aí começa, às vezes até dá uma evoluída e tal, só que aí começa a aparecer os problemas. O capital de giro não está sendo suficiente, não está entrando dinheiro suficiente para manter a empresa, está saindo mais do que entrando. E só que a pessoa não vai dar certo, é emocionada, aí pega empréstimo e vai indo, ou não controla o que sente. Quando se dá por conta, abre falência, não funciona, não deu certo. Por quê? Porque não controlou. A emoção sem freio destrói tudo. Quantas coisas você não destruiu na sua vida simplesmente porque você não se controlou? Consegue entender? Isso aqui é maturidade. Ou melhor, falta de maturidade emocional. Né? O tópico 6 aqui, ordem e... ordem externa, aquilo que vem de fora. Né? Aqui vocês percebem que do ponto 4 para frente aqui a gente vai construindo, né? essa
Maturidade emocional. Ordem externa. Bagunça fora é igual bagunça dentro. Quando eu falo fora, é coisa simples mesmo. Arrumar a cama, arrumar seus, sei lá, seus livros, seu quarto, seu guarda-roupa. Aquilo que está externo é um espelho do que está interno. Eu vivo da forma que sinto. Eu estou vivendo no meio de uma bagunça. Não organizo, deixo a vida me levar nas coisas externas, né? Ali no dia a dia. Internamente, emocionalmente, psicologicamente, eu vou funcionar da mesma maneira. Por isso que quando a gente fala do negócio que eu acabei de falar, do banho gelado, de ter um horário para você fazer uma oração, para você se organizar, escrever ali na rotina, você tem que ter uma rotina. Tudo isso é um exercício externo. Eu não estou falando que você tem que sentir, que você tem que estar empolgado, feliz. Eu vou escrever minha rotina, eu vou acordar de manhã, eu vou fazer um exercício físico. Nossa, eu estou feliz para isso. Não, não precisa gostar, só tem que fazer. Apenas faça. Apenas faça. É ordem externa. Bagunça fora é igual a bagunça dentro. Rotina diminui reatividade. O que é a rotina? Que eu acabei de falar. Pegue um papel, uma caneta, escreva o que você tem que fazer. Por exemplo, vou pegar aqui um caderno aqui, vou dar um exemplo para vocês. É coisa simples, não é nada demais. Deixa eu pegar aqui algum dia aqui, mas... Aqui, por exemplo. Não sei se vai dar para ver aí, mas para vocês terem uma ideia aqui, né? Lista de afazeres. Sei lá, tava aqui fazer compra, tirar foto, arrumar o óculos, comprar coisas pro Pedro, né? Passar numa pastelaria, trocar paleta do para-brisa do carro. São coisas simples. E aí você vai fazendo um tiquezinho aqui, ó, do que você cumpriu. Isso é rotina. Rotina diminui a reatividade, ou seja, a impulsividade. A rotina diminui a impulsividade. Reatividade é isso, você simplesmente, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que trocar o pneu do carro. Eu tenho que levar o menino na escola. O que eu tenho que fazer agora? Você sempre está sendo pego de surpreso no que você tem que fazer na sua vida. Já pensou tão ridículo que isso é? Você ficar sendo pego de surpresa na sua própria vida, você não saber o seu próximo passo? Rotina serve para isso, para você dar direção, você colocar ordem. Eu sei o que eu vou fazer. Terminei isso, tenho outra coisa para fazer. Terminei isso, tem aquela outra. E tem aquela outra. Por exemplo, hoje de manhã a gente já levou o Pedro na escola, levou o Pedro na creche, depois de lá já passamos na academia, aí viemos para casa, aí de manhã eu escrevi essa aula, e aí enquanto eu escrevia, a gente teve uma reunião aí com um rapaz aí do negócio que a gente está querendo fazer. Tivemos essa reunião, já corremos atrás de outras coisas, agora já estou gravando essa aula, a Carol tinha dobrado as roupas, organizado as coisas, tá assistindo outra coisa, enfim, isso é ordem, né? Nem sempre eu escrevo, mas eu sei o que eu vou fazer na noite anterior, e é assim que funciona, né? E aí, já indo para o fim aqui, 7, a gente entra no outro ponto que é muito importante. Se você é cético, se você se considera ateu, se você... Eu não me importo. Foda-se quem você é, o que você faz. Isso aí eu não tô me interessando. Eu tô te passando aquilo que funciona. Se você quiser fazer, faz. Se não quiser, siga a sua vida. Se você quiser tirar isso aqui, tudo bem, tire isso aqui, faça as outras coisas. Mas faça alguma coisa. Espiritualidade madura. Entenda uma coisa. Deus não é muleta emocional. Deus não é muleta emocional. O que eu quero falar sobre isso? Eu até fiz uma frase, acho que foi um vídeo, né? Eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram, né?
A sua irresponsabilidade, a sua profundidade espiritual não te gera maturidade emocional, que foi um dos motivos também de fazer essa aula. Deus não é muleta. Busque a sua vida espiritual. Isso é importante para formar o seu caráter, para formar a sua maturidade. Né? A maturidade ela é formada por alguns pontos, né? De maneira mais superficial. Seria o quê? A disciplina, os compromissos, né? A sua vida física, né? Cuidar do seu físico e tudo. A sua vida intelectual, aquilo que você estuda, aquilo que você tenta se desenvolver. E também a sua vida espiritual. Então, a vida espiritual, Deus não é muleta. Não é porque você está buscando a Deus que você vai deixar de tentar se desenvolver nas suas outras áreas. Né? Ah, não. E começar a tratar, por exemplo, pessoas maus, tratar as pessoas de maneira inadequada, simplesmente porque, por exemplo, eu me lembro que uma época eu, na igreja, tinha algumas responsabilidades e tal, e por muitas vezes, hoje eu percebo isso, antes não percebia, né, maturidade, hoje com outra cabeça, com outras vivências, percebia que muitas vezes eu era ignorante, eu não tinha tato, é do meu jeito e tem que ser assim. Idiotice, idiotice. Hoje eu percebo isso, só que eu precisei passar isso para observar. Por outro lado, algumas pessoas poderiam olhar e falar, que bom, o menino tá na igreja, tá participando, maravilha. Só que, às vezes, lá dentro eu tava fazendo mais mal do que bem. Consegue entender o quão louco isso pode ser? Então, Deus não é muleta emocional. Tome cuidado que achando que, eu tô servindo a Deus, eu tô indo pra igreja, isso te faz uma pessoa boa. Isso é só uma parte, tá? Continuando. Fé fortalece ação. Não substitui fé, ela não substitui a ação. Não adianta que eu tô rezando, eu tô indo na missa, eu tô rezando terço, eu sou católico, se você é protestante, está indo no seu culto aí, na célula de oração, na vigília, enfim, se encaixa aí na sua realidade, não seja idiota a ponto de, mas eu não sou católico, você está falando aí que eu estou indo na missa. Pelo amor de Deus, né? Porque hoje em dia a gente tem que explicar até que a grama é verde, né? E o céu é azul. Se encaixa, coloca na sua realidade aí. Fé fortalece a ação, ou seja, a sua fé, ela vai ajudar. Eu lembro um dos melhores exemplos disso, eu estava na faculdade, né? E aí tinha prova, tinha isso, tinha aquilo, e a gente comentava um com o outro, né? Não, tô rezando, tô orando, Deus vai me ajudar a fazer a prova, eu vou ir bem. Maravilha. Só que entenda uma coisa, Deus vai te ajudar, acredito nisso, mas Deus não vai colocar na sua cabeça aquilo que você não estudou. É aquela coisa, no que é possível, você faz. No impossível, Deus faz. Você, pelo menos, para Deus tentar te ajudar a lembrar o conteúdo ali para você ir bem naquela prova, primeiro você tem que ter estudado. Como é que você vai lembrar uma coisa que nem na sua cabeça tá? Entendeu? Então o que acontece? A fé, ela fortalece a ação, ela ajuda, mas ela não substitui. Ok? E por último, como agir como adulto? Primeiro de tudo, falar menos, observar mais. Observe mais. Quantos problemas você já não criou na sua vida porque simplesmente você não consegue fechar a porcaria da sua boca e tentar emitir opinião sobre tudo, tentar entender sobre tudo, tentar se posicionar sobre tudo. Faça aquilo que é a sua competência, aquilo que não é seu, cale a sua boca e trabalhe para melhorar. Deixe quem é de competência falar e fazer aquilo que tem que fazer e ser tratado, ser discutido. Se não é da sua competência, se retire do ambiente, cale a sua boca. E se você for ficar, fique só para observar. Não emite opinião. Quando eu falo disso, eu lembro do professor Olavo de Carvalho falando, né? Ele falando, eu estudei durante 40 anos, até os meus 40 anos de idade, né? Eu não tinha aparição pública, isso ele falando. Eu não dava aula, eu não me emitia opinião sobre nada, porque eu não me achava digno, porque eu não tinha conhecimento profundo sobre isso. Outro exemplo máximo, Jesus, né? A vida pública de Jesus começou quando ele tinha, é o que os historiadores aí, né, os teólogos,
chegou nesse consenso, a igreja chegou a esse consenso, dos 30 aos 33 anos, ou seja, o ministério de Jesus ele foi 3 anos. Até os 30 anos de idade, ele não emitia opinião sobre nada, não vivia a sua vida santamente, porque ele é Deus, mas não tentava se colocar em situações ali para se parecer o fulano e tal. Então, quem é você, que não é um nada, que nem eu, que quer tentar entrar em todos os locais e emitir todas as opiniões? Segundo, assumir os seus erros. Isso aqui, esse assumir os seus erros, nada mais é do que responsabilidade. Você está desenvolvendo essa responsabilidade, então assuma os seus erros. Outro ponto, dizer mais não. Dizer mesmo. Porque devido à carência afetiva, isso aqui te gera uma insegurança para falar os nãos. Ah, eu não posso frustrar as outras pessoas. Eu não posso falar o que eu estou sentindo mesmo, porque senão as pessoas não vão gostar tanto de mim. Você percebe o quão merda é ser uma pessoa carente? Uma pessoa que não controla a si? Porque quem não controla a si é controlado pelo meio que vive, pelas pessoas com quem tem contato. Aqui é que está o ponto. Começa a dizer não, não para ser babaca, não para ser sem noção, não para ser o brutão, para passar uma imagem de não tô nem aí para ninguém. Não é disso que eu tô falando. Começa a dizer não para desenvolver um autocontrole, para tirar o controle daquilo que você sente, daquilo que você vive, daquilo que você pensa, da mão das outras pessoas e colocar na sua. Eu estou no controle, eu controlo a minha própria vida. E por último, sustentar a rotina. Onde a gente falou isso aqui? Rotina diminui a reatividade. Tá vendo que uma coisa liga a outra? Isso aqui foi construído para te ajudar. Isso foi construído para funcionar. Enfim, gente, deixa aí no comentário se alguma coisa te chamou a atenção, se você ajudou alguma coisa, se isso te ajudou em alguma coisa, se você tem alguma dúvida, né? Eu sei que eu estou demorando fazer esses vídeos, porque isso demanda um pouco mais de tempo e eu estudo, tento fazer o melhor possível aqui para vocês, né? E se você precisar de alguma ajuda, atendimento psicológico e tal, manda mensagem, pode mandar mensagem no Instagram, mandar mensagem aqui nos comentários mesmo, né? Quero fazer um atendimento e tal, que eu vou te responder, vou te chamar, beleza? Mas espero que isso aqui tenha ajudado. Essa aí foi a aula de hoje, né? O afiando o fio, né? Afiando o fio do quê? Eu já expliquei isso várias vezes, né? Afiando o fio da sua vida. Sua vida tem que ser como se fosse uma lâmina, capaz de cortar, né? Capaz de... Qual que é a finalidade da lâmina? É cortar, dividir, aparar, enfim, uma lâmina tem diversas utilidades. Então, o fio, a sua vida precisa ter o fio afiado, sabe? Ter utilidade, ser útil para aquilo que ela foi criada, né? Então, esse é o objetivo desse, a gente pode chamar de projeto, né? Esse projeto aí de desenvolvimento da maturidade, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado e espero não demorar mais, né? Quero pelo menos fazer 2 dessas aulas por semana, até poder fazer mais, beleza? Até mais.